Segundo o professor Roberto Assísolo de Souza, no capítulo 2 do livro A Formação da Teoria da Literatura, nós aprendemos que ciência vem muito antes do Renascimento. Desde os discípulos de Platão, os sofistas, passando por Aristóteles e por vários outros, nós conseguimos entender os enxertos que o humanismo trouxe para a evolução técnica e tecnológica. Do grego, as palavras doxa, que significavam o senso comum, e a techne, que era uma técnica específica para determinada atividade, nós conseguimos gerar a tecnologia. E desde esses tempos, nós percebemos que não só o renascimento industrial, comercial, tecnológico, técnico e científico surge, mas também a evolução do pensamento filosófico. Os sofistas, como eram conhecidos, eram dissidentes de Platão. Os sofistas tentaram fazer foi democratizar o conhecimento filosófico. Fazer com que uma parcela desse entendimento produzido pelos mestres, que era detido somente por uma pequena parcela da população, pudesse chegar aos demais. E isso é uma atitude louvável, apesar de que eram considerados uma detração do conhecimento, uma redução do conhecimento, não é o mesmo. Bom, existe sempre essa divergência no ser humano entre o espírito geométrico e o espírito de fineza ou de finura. Tanto se vê isso se reflete nos dias de hoje, onde estamos todos atarefados e sempre recebemos alguma mensagem pelo WhatsApp de coisas para fazer. Se não existe espírito de fineza ou de finura, é porque temos pressa. Nem sempre podemos tratar com diplomacia todas as coisas que nos chegam. As demandas dos chefes, as demandas dos alunos, a produção de artigos científicos, a leitura, a preparação de aulas, o pós-aula, que é muito maior nessa época de pandemia, que você tem que criar material para o aluno, para colocar lá no Classroom. Então, tudo isso demanda um conhecimento mais específico e, às vezes, temos que ser mais diretos. Então, o espírito geométrico acaba antepondo-se ao espírito de finura, porque temos que ser práticos, temos que ser pragmáticos. Isso buscavam os sofistas. Até Pascal, Blaise Pascal, no século XVII, já fazia essa definição. Pascal dizia que os de geometria são os princípios palpáveis, mas que são longe do uso comum. Muitas vezes se pergunta o que se aprende na escola. Para que eu vou usar isso? Fórmula de Bhaskara, onde é que eu vou usar isso? Muitas vezes os alunos se questionam. E ainda existe essa preocupação, são vertentes filosóficas diferentes. Hoje se faz vestibular até direcionado. Eu quero fazer um vestibular para a área de humanas, então eu não preciso fazer algumas provas que são da área de exatas. O conhecimento acaba sendo mais específico, mais direcionado. É isso que se busca porque se tem pouco tempo e muita coisa é feita, muita coisa é criada e não dá tempo de absorver tudo. Uma das críticas maiores das universidades é que se formam generalistas. Quando você tenta buscar todo o conhecimento sobre uma área, você acaba não sendo bom em nada. É semelhante à história da pessoa que é perguntada, e daí, você faz o quê? Eu faço de tudo um pouco. Normalmente a pessoa que faz de tudo um pouco não faz nada direito. E estamos em tempos que se requer cada vez mais especificações, cada vez mais especializações. Eu já não sou mais um clínico geral, eu sou um médico do braço direito. Porque existe campo para isso, existe demanda para isso. E Pascal já defendia isso, né? Mas existe essa dicotomia entre o coração e o cérebro. Ele dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Outro pensamento importante de Pascal era: aquele que duvida e não investiga torna-se não só infeliz, mas também injusto. Aí que está, a herança da ciência é isso. O que aconteceu na maior das dificuldades, que depois que Newton se baseou nas teorias de Galileu e depois que Galileu conseguiu provar algumas coisas ou desprovar algumas leis de Aristóteles, foi por causa da observação. Chegou-se um momento em que as pessoas recebiam as leis como se fossem eternas e imutáveis e nunca praticavam ela. Um fato tido como científico é passível de reprodução e de verificação. Já vamos chegar lá. Quando ele prova que dois corpos de massas diferentes não atingem o solo em tempos diferentes, nunca ninguém se questionou disso. Aristóteles falou, se eu lançar dois objetos, um com um peso e outro com outro peso, eles vão chegar em tempos diferentes no chão. Ninguém fez o experimento.
até que Galileu decidiu fazê-lo. Quando Galileu foi fazer isso lá na torre, ele conseguiu desmistificar algumas leis que Aristóteles havia produzido. Quais leis são essas? Então, a primeira fake news de Aristóteles era o seguinte: esses corpos de massas diferentes vão chegar ao Sol em tempos diferentes. Mentira, ele subiu lá na torre, lançou os objetos e eles chegaram ao mesmo tempo. A segunda lei que Aristóteles havia falado, e que muitas delas não podem ser comprovadas, mas Aristóteles disse o seguinte: corpos em movimento precisam de impulso para permanecer em movimento. Galileu percebeu que não. Se um corpo já está em movimento, você não precisa dar um impulso para ele continuar em movimento. O que vai acontecer é um movimento contrário, que vai parar o objeto. É o que vai chegar em Newton depois, quando ele fala do atrito, que um vai evoluindo do pensamento do outro. Então, já fake news do Aristóteles 2, se o corpo está em movimento, não é que ele precisa de mais impulso para continuar em movimento, mas ele tem um movimento contrário que vai pará-lo. E a terceira coisa, Aristóteles, a olho nu, há muito tempo, antes de Cristo, não tinha como observar as coisas como Galileu com um telescópio, com a tecnologia que ele tinha. Então, na concepção de Aristóteles, as esferas eram cristalinas, puras. A lua, as estrelas, brilhantes. Os astros celestes são perfeitos e cristalinos. Galileu, com recursos do século XVII que ele tinha, ele conseguiu comprar espelhos e fabricar o seu próprio telescópio. E aí ele observou as crateras da lua, e observou as estrelas, registrou-as, e aí ele conseguiu desbancar essa terceira lei de Aristóteles, que os astros celestes não são cristalinos e nem perfeitos, e os movimentos são elípticos e não circulares. Mas isso é uma evolução do pensamento e da observação da ciência. Um baseia-se no outro para poder construir esse conhecimento, mas tem que se voltar muito para poder entender isso. Quem foi que começou o quê para poder ter essa grande evolução? Marcam-se bastante as figuras importantes desde o século XIV, os grandes humanistas, passando pelo século XV, XVI, XVII, pessoas que conseguiram, era como se fosse incorporassem uma filosofia e por elas fossem reconhecidas. Um deles, inegavelmente, foi Copérnico, que propôs a teoria do heliocentrismo. Para nós, para o senso comum, você levanta, você vê o Sol surgindo no leste, e aí ele vai chegar ao outro lado, e você diz que o Sol se põe. Mas, na verdade, o Sol não se move. Quem se move é a Terra. Mas nós dizemos isso para nós mesmos porque fica fácil de entender. Nosso senso comum acaba por conceber essas ideias. O nascer do Sol, vamos ver o pôr do Sol. Vamos ver a Terra se inclinando. Ninguém fala isso. Mas, na verdade, não foi Copérnico que propôs essa teoria por primeiro. Buscando na história, nós já temos indícios de que havia pessoas antes que conheciam esse mesmo fato. Houve um pensador chamado Aristarco de Samos, que viveu no século II a.C., e ele foi o primeiro a propor o heliocentrismo, ou seja, que quem girava era a Terra e não o Sol. Mas como ele teria como provar isso? Ele só propôs, ele não tinha meio nenhum. Alguns outros filósofos e pensadores da época também propuseram algumas coisas. Por exemplo, Eratóstenes, da Cirênia, no século I a.C., ele mediu o diâmetro da Terra. O Hipparco de Nicéia, considerado o maior astrônomo da era pré-cristã, compilou um catálogo com a posição no céu e a magnitude de 850 estrelas. E aí chegamos a Ptolomeu, que foi o último considerado um astrônomo da antiguidade, que estabeleceu esse modelo geocêntrico que viria a perdurar até a Renascença. Então, Ptolomeu disse que quem girava era o Sol e não a Terra. Era o modelo geocêntrico. Existia um outro físico, podemos chamá-lo de físico já, um astrônomo, chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe nasceu em Copenhague, na Dinamarca, e ele foi criado pelo seu tio. Um tio que era muito ocupado, então não tinha tempo de criá-lo, mas vivia num castelo, então deixava o Tycho Brahe solto e estudando. Ele ficava consultando os materiais lá que havia nas bibliotecas. E fez a universidade. E quando o tio falece, deixa toda a fortuna para ele. E ele, com 20 anos de idade, já tinha toda a fortuna do tio para poder dedicar-se a essa pesquisa. E ele viu um dos eclipses lá no século XVI, em 1570, se não me engano. Ele viu um dos eclipses, um dos primeiros, e ficou indignado com aquilo. E ele queria explicar
Ele queria, na verdade, provar que o geocentrismo era verdadeiro e não o heliocentrismo. Na verdade, ele acreditava que quem girava era o Sol e não a Terra. E aí ele começou a fazer os seus grandes estudos. Mas aí ele já começou com suas primeiras pesquisas e entrou numa briga com um senhor da época lá que ele arrancou o nariz com um soco. Então ele, por causa da sua fortuna, ele conseguiu implantar um nariz de prata, de latão e prata. Depois as pessoas que encontraram os restos dos mortais lá puderam comprovar que era uma mistura de latão e prata. Então ele colocava um nariz, né, falso. E era uma pessoa bem diferente, porque ele vivia naquele castelo lá, ele vivia com um bufão da corte, que era um anão, trabalhava para o rei, e tinha essa relação, né, bem esquisita. Esse anão que comia embaixo da mesa dele, ele acreditava que era uma pessoa de sorte, que ia trazer sorte para ele. E ele tinha um alce também, que era viciado em cerveja. Então ele dava cerveja para o alce ficava dançando lá, as pessoas passavam no castelo e viam aquele alce lá. Então é uma pessoa bem excêntrica, que viveu 55 anos somente. Existe aí algumas controvérsias como ele morreu. Mas o Tycho Brahe foi um dos que produziu as primeiras observações que culminaram no que depois um outro discípulo dele foi dar continuidade. Um ano antes de morrer, Tycho Brahe teve um estudante chamado Johannes Kepler. Kepler ficou com todos os estudos de Tycho Brahe. E a partir disso ele desenvolveu a lei dos movimentos planetários. Então, veja, é muito próximo o que acontece na ciência nessa época, mas apesar de ser na Europa, um é na Alemanha, outro na Dinamarca, outro na Inglaterra, e vai acontecendo na Itália, vários lugares acontece essa efervescência do conhecimento, conhecido como Renascimento, que não é entendido aqui como um movimento. O Renascimento é entendido como um processo que acontece simultaneamente por toda a Europa, onde pessoas aparentemente desconectadas fazem descobertas similares. Isso não é nada estranho na história da humanidade. E depois que Galileu teve acesso aos estudos de Copérnico, ele conseguiu ampliar algumas coisas. Mas a principal contribuição dele foi a criação do telescópio. Quando Galileu criou o telescópio, ele conseguiu observar as esferas, mas ele também ajudou o comércio local. Um fato interessante que fala o professor Chassot é que ele vendia esses telescópios para os mercadores de Veneza para que eles pudessem fazer especulação na bolsa de valores. Então eles observavam ao longe que tipo de navio estava chegando, que produto estava chegando para ser vendido no mercado. Está chegando um navio de batatas. Então nós vamos baixar o preço da batata, que vai ter bastante. Não está vindo um navio de cebolas. Então aumenta o preço da cebola. E aí os mercadores conseguiram desenvolver esse terceiro setor da economia, que é o comércio, e surgiu muito, né? O crescimento da Europa desde o século V até o século X foi muito vantajoso. A criação dos burgos, as vilas dos primeiros comerciantes que saíam dos feudos. A história da Inglaterra é essa, da Europa, né? Os feudos que eram praticamente autossuficientes. Não havia muita guerra nesse período, por isso que a população aumentou drasticamente. E com um aumento muito grande da população, o contingente de pessoas buscava mais o que fazer. Então as pessoas acumulavam-se em outros lugares e havia aqueles que não se conformavam em simplesmente trabalhar para o senhor feudal. Eles queriam empregar de uma maneira mais autônoma. E por isso eles criavam as suas feiras e os burgos foram criando e o comércio foi criando. Então uma coisa liga a outra. Tá? Mas dá para ver que quando Copérnico fez isso, propôs essa teoria do heliocentrismo, ele veio quebrar com muitos paradigmas que havia na época. Inclusive depois na reforma da igreja. Porque temos aqui, vamos ver um retrato recriado pelos pesquisadores poloneses e suecos de Copérnico. Ele tinha o nariz também achatado. Então parece que uma das coisas para ser astrônomo é ter algum problema no nariz. Mas Copérnico conseguiu desenvolver essas suas teorias, a revolução dos astros celestes, e contribuiu imensamente para os próximos pesquisadores. E é assim que se faz ciência. Os dados são analisados, as teorias são formuladas, é posto em observação, e conforme se aumenta a produtividade dos equipamentos tecnológicos, é possível medir com maior certeza as experiências que são realizadas.
Então, a criação do telescópio interferiu diretamente na toda a observação e todo o entendimento que havia na humanidade. E isso é sinônimo de progresso. Quando se inventa algum equipamento tecnológico, tende-se a melhorar a condição da vida humana. Apesar de que hoje muitas coisas são questionadas justamente pelo consumismo. Produzir-se coisa que não se precisa. Então, em seus escritos de Galileu, encontra-se pela primeira vez o autêntico toque moderno. Submeteu a teoria de Copérnico à prova prática do telescópio, mas, acima de tudo, combinou em seu trabalho sobre dinâmica a observação e a indução com a dedução matemática controlada pela experiência, inaugurando assim o verdadeiro método de pesquisa científica. Então, o método de pesquisa científica está baseado no pensamento racional, matemático, na experiência, na observação. A indução com a dedução matemática controlada pela experiência. Então, como você consegue medir. Por isso que ainda existe briga, até mesmo dentro das ciências humanas, do que é quantitativo e do que é qualitativo. Se você faz uma pesquisa quantitativa, você tem números de pessoas que são entrevistadas, como num censo, para que você gere certos dados e você consiga, a partir daqueles dados, generalizar. Então, tantos por cento dessa população é adepta de tal pensamento filosófico, de tal ideologia. Mas você generaliza. Quando você faz uma pesquisa qualitativa, você entrevista a pessoa que tem um contexto, que tem uma história. A história é dela, daquele lugar, daquele tempo histórico. Por isso que ela não pode ser generalizada. Mas as ciências precisam uma da outra, né? Tanto da dedução matemática quanto da experiência. Esse é o método da pesquisa física. Tá muito bem. O professor Acísolo continua dizendo que quando nós concebemos e escrevemos a ciência, existem principalmente duas formulações ou duas teorias que estão aí sempre em contraste: o externalismo e o internalismo. O externalismo deve ser concebido como um modelo de se conceber e descrever a história das ciências, condicionando os chamados acontecimentos científicos, às suas relações com os interesses sociais, ideológicos, filosóficos e econômicos, vale dizer, com as exigências e as práticas técnicas, com as ideologias religiosas, políticas e culturais. Ou seja, o externalismo é um fruto, o que induz a pesquisa é uma necessidade externa. É algum fator ideológico, filosófico, econômico, social, que motiva a pesquisa, que motiva a busca, vem de fora para dentro. Já o internalismo é o contrário. O próprio objeto traz essas reflexões. O internalismo consiste em conceber e escrever a história da ciência a partir de um ponto de vista interior à própria obra científica, e sem extrapolar as fronteiras do saber científico, salvaguardadas por protocolos ideológicos de estrita segurança objetiva. Então, ao analisar esse livro do professor Mauro Lúcio Leitão Condé, Luiz Cambraia Gouveia da Silva faz uma resenha e diz que nesse livro o professor fala sobre a historicidade da ciência, mas também diz que o conhecimento científico é produzido por um profissional que está inserido em um determinado contexto. Então não existe uma ciência que é neutra. Por mais que você neutralize as formas de pesquisar, você tenta fazer uma limpeza muito grande do seu laboratório, uma higienização dos instrumentos, uma abstração do objeto de pesquisa, você ainda está inserido em um contexto histórico. Ou seja, o cientista, quem está por trás da pesquisa, ainda tem seus fatores influenciados por essa própria condição em que ele se encontra. Então, o que Condé, aos olhos de Barra, quer dizer é que o cientista não se encontra em uma ilha isolada quando pratica seus experimentos. Na realidade, existe um conjunto de valores sociais e pressupostos imaginários que, mesmo não intencionalmente, condicionam o cientista em suas atividades. A esterilização laboratorial não levaria em conta que o próprio cientista, na prática da ciência, já estaria partindo de pressupostos, tradições, consensos acadêmicos, refutando, assim, a possibilidade de se atingir um conhecimento pretensamente positivo. O que motiva o cientista? De onde vem o cientista?
O cientista tem uma história, tem uma trajetória. E por causa de suas crenças, por causa de sua base filosófica, de pensamento, ele vai tender para algum lado. É a mesma coisa que você, nas áreas de humanas, entender a concepção que tem de língua estrangeira, um professor de língua estrangeira. É uma variação muito grande. Depende do que você entende, você acaba fazendo. Mas, basicamente, essas duas concepções, a monista e a pluralista. A monista é como se fosse um único método para entender a ciência. E a pluralista que dá conta desse emaranhado de conceitos que é a palavra ciência. Então, ciência não se pode ser definida. Ela tem conceitos. Porque se eu defino ciência, eu estou dizendo ciência é isso e não é aquilo. Mas ciência é diferente para pessoas diferentes, para cientistas diferentes. Então, uma das coisas que o professor Ático Chassot traz nesse livro, perguntando, a ciência é masculina? É sim, senhora. Então, quando o professor diz que a ciência, em sua maioria, é masculina, ele faz uma trajetória, principalmente dos prêmios Nobel, onde somente 2% das mulheres são que recebem os prêmios. A maioria são homens. Mas ele indica muitas delas aqui, produtoras de ciência. E, na verdade, o questionamento não é nem esse. Será que a ciência é masculina ou se a ciência é feminina? Na verdade, a ciência é humana. Porque existem pessoas fazendo ciência, sejam homens ou mulheres ou quem seja. E essas pessoas têm uma tradição, têm um conceito, têm uma trajetória que acaba influenciando sua pesquisa. É isso que o professor Condé traz aí, tá? Nessa concepção mais pluralista do que é fazer ciência hoje. Tá? E é o velho ditado, né? Se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema que aparece você pensa que é um prego. É assim que se tenta responder aos diferentes desafios da vida. Então, cada cientista, cada conhecedor do seu campo específico, tende a lidar com um problema, com uma situação, de acordo com o conhecimento ao qual ele foi induzido, pelo qual ele foi formado, cujos direcionamentos apontam a uma atuação mais, ou tanto precária, quanto em termos de liderança. É a mesma coisa você pedir para aprender a fazer massa. Se você quer fazer massa de pão, peça para um padeiro, não para um pedreiro. O pedreiro também faz massa, mas é muito diferente de uma massa de pão. E aí são duas concepções, né? Cada um com o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento específico, a sua tecnologia, com a sua idiosincrasia, o seu pensamento, mas que é passível de compartilhamento. Então a ciência, através dos tempos, conseguiu fazer isso. Nós temos aí os primeiros campos da ciência que estavam diretamente ligados à observação. Os campos de observação se transformam em ciência à medida que se cria um corpo teórico de generalizações empíricas que promovem novas descobertas. É o empirismo, o realismo, o que é mais observado. Não só o que é deduzido mentalmente, mas o que se pode observar da natureza. E aí que a grande contribuição da filosofia para isso, quando se pensa nessas fases da ciência, desde o tempo antes de Platão. Então é possível ainda, quando nós voltamos mais para o tempo de Platão e pensamos a filosofia, ainda os pré-socráticos já pretendiam a pergunta, né? O que é a arquê? O que é a realidade das coisas, a natureza eterna das coisas? As coisas que existem fora do tempo. O que existiu antes do tempo, que é atemporal? Então, a arquê e a physis, que é o que é a natureza, fizeram com que os pensadores pré-socráticos pudessem se perguntar sobre a real condição das coisas. As coisas são o que realmente parecem? E esse pensamento filosófico induziu as pessoas a praticarem mais, a observarem mais. E baseando-se nesses pensamentos de natureza, do arquê e da physis, o mundo natural e o mundo eterno, o mundo que é anterior ao natural, Santo Agostinho, que foi um dos santos da Igreja Católica, no século IV d.C., conseguiu perceber uma grande correlação entre os pensamentos de Cristo, do Evangelho, com os pensamentos gregos. No princípio, era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, quando Agostinho percebeu isso, ele entendeu que na tradução do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego,
a palavra verbo era o logos. E o logos é a razão, o discurso, o estudo. Portanto, Cristo trazia a razão para o mundo natural. Ele equilibrava o mundo natural através de suas leis, através da razão. E que já incorporava todos os ensinamentos de Platão. E que Agostinho fez foi juntar esses dois ensinamentos. Se existia um pensamento ideal para Platão, o que existia no mundo das ideias, o mundo utópico e o mundo físico, então ele transferiu para o mundo espiritual e o mundo natural, o mundo que se vive agora. E essa correlação entre os pensamentos cristãos e os pensamentos filosóficos dos gregos fez com que existisse um grande campo, inclusive para o humanismo. Os primeiros humanistas foram usando esses entendimentos. Mas são duas escolas básicas que existiram nessa época. Primeiro foi a patrística que vem de padres, dos pais da filosofia, que foram Agostinho como um dos principais, que conseguiram articular fé e razão. E por um outro lado você teve Tomás de Aquino, que construiu a escolástica, onde era o contrário. Era mais o pensamento de Aristóteles e não de Platão. Então Santo Agostinho seguia Platão e Tomás de Aquino seguia Aristóteles. E a partir desses dois nós temos um gráfico muito grande que gera tanto o idealismo quanto o realismo, que vem mais para esse lado. E os pensamentos foram surgindo e seguindo basicamente essas duas dicotomias. Mas a pergunta fica: a fé vem pelo conhecimento ou o conhecimento vem pela fé? Essa é uma pergunta que se faz. Para Santo Agostinho, o conhecimento vem pela fé, ele vem por revelação. Ele é dado do ser superior para o ser humano. Já para Tomás de Aquino, não. É um fruto da razão. Através da razão, do conhecimento, pode-se chegar à fé. Pode-se explicar a criação dos planetas, do universo, a criação das leis naturais, a criação do corpo humano. E, a partir disso, conseguimos entender a maravilha que é o nosso corpo, a maravilha que é esse mundo, e aí podemos ter fé. Os dois buscavam defender a sua fé, mas de maneira diferente. E, com isso, surge a Reforma. Martinho Lutero faz, mas Martinho Lutero, apesar da Reforma, ele não aceitou o heliocentrismo. Não tinha evidências ainda para poder fazer isso antes de Galileu. Mas aí a humanidade seguiu com esses dois pensamentos principais. As humanidades não conseguiam se desvencilhar totalmente da religião e por causa disso eram punidas. Um exemplo disso é Thomas More, na Inglaterra. Quando ele se negou a abraçar o anglicanismo do rei Henrique VIII e deixar a fé católica, ele teve que ser punido por isso. Em 1535, ele e o cardeal John Fish foram condenados à morte, porque não aceitaram a nova religião do rei. Aí que se criam os déspotas, né? Você tem o poder, e o poder é usado para dominação. Quando a religião deveria unir, na verdade ela acaba sendo usada para controle. Então as humanidades acabavam sofrendo com isso, por não desvencilharem-se totalmente da religiosidade. O que aconteceu futuramente foi que as humanidades perderam esse status e foram ficando mais mundanas, mais próximas à vida do cotidiano. E essa grande mudança do teocentrismo para o antropocentrismo faz com que os campos da ciência cresçam ainda mais.